Quem dera fosse a luz, sem medo da escuridão, felicidade escrita bem na palma da mão. Mas o tempo que passa, um asteroide brilhante, mistura em toda a sina barro e diamante. Quem dera a força do amor mudasse a guerra em sorriso, a humanidade inteira fosse um paraíso. A liberdade, porém, é uma grande procura, vivendo na mesma rua, violência e ternura. A arte da mocidade canta a sua cantiga, velho nunca desvela o segredo da vida. Partir é reza comum, perdas esperam vitória. O que o final não revela, também compõe sua história. Amigo e amiga, estamos começando mais um Versos e Preces, o programa que leva até você cultura e espiritualidade. Meu abraço a todos que nos acompanham aqui na TV Horizonte e aos ouvintes da Rádio América de Belo Horizonte, Rádio Cultura e Educadora, Rádio Educadora de Coronel Fabriciano. Temos a alegria de receber pessoas muito ilustres para falar de arte e eu recebo Olegário Alfredo, um dos cordelistas mais conhecidos de Minas Gerais. Bem-vindo, Olegário. Eu que agradeço a presença de estar participando do programa. Nós vamos tão bom como esse e harmonioso. Que bom. E vamos falar cordel dentro da harmonia que o cordel nos traz também. Que bom ouvir. Quando a gente estava recebendo o Olegário ali, tinha uma pilha de livros de cordel, que bonito. São bastante. Ao longo do tempo eu já tenho escrito bastante, já aproximando de 150 títulos, e entre outros livros também. Eu acho que esse é muito bom, porque eu trato sempre na literatura, procuro escrever versos inclusivos, versos que falam da natureza, que falam da bondade, que falam da paz e falam da ecologia. Também entendeu? Tem muitos temas religiosos. Bastante, que é próprio do cordel, temas religiosos. Eu tenho escrito a vida de São Jorge, São Benedito, Santa Efigênia, Santo Antônio, entre outros, que no momento eu nem me lembro. Bem-vindo. Obrigado. Vamos conversar, entender um pouquinho mais também que arte é essa, literatura de cordel. E para acompanhar na parte musical, Albert Holanda, já é conhecido nosso, Albert. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você trouxe seu companheiro Marcelo Moraes. É um grande prazer, né, a gente estar aqui. Esse violino fino aí também. Marcelo, professor, muito bom. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, graças a Deus. Também é membro da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais há mais de 30 anos. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Só enriquece o nosso trabalho. Albert com um trabalho conosco também no VEAN, Vilas e Favelas, fazendo um trabalho lá na periferia com crianças. Com as crianças, né? Ensinando Continua firme? Firme e forte, graças a Deus. E para agradecer a Deus, a gente tem um trabalho com o Grupo Concertino, que há 10 anos a gente já atua no mercado. E é um agradecimento a Deus todo dia da gente estar aqui, estar podendo compartilhar a arte e estar podendo ensinar também. É isso que nós temos para o nosso programa de hoje, ou seja, muita coisa boa. Para ficar melhor ainda, vamos nos iluminar pela palavra de Deus. Escutando o Evangelho de hoje, estamos no 30º domingo do tempo comum. O Evangelho de Marcos, capítulo 10º, versículos de 46 a 52. Marcos, capítulo 10º, versículos de 46 a 52. Senhor, que eu veja. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama.
o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: "O que queres que eu te faça?" O cego respondeu: "Mestre, que eu veja." Jesus disse: "Vai, a tua fé te curou." No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. No Evangelho de Marcos, que acabamos de ouvir, a cena da cura de um cego tem um simbolismo muito forte, porque Marcos está caminhando, Jesus está caminhando com seus discípulos e revelando quem é a sua pessoa, Filho de Deus, encarnado. E os discípulos vão passando por esse processo de aprofundamento da visão da fé. Então é uma cura que nos remete também, uma metáfora, uma comparação ao mundo de nossa fé. Senhor, que eu veja. E há alguns movimentos curiosos, como, por exemplo, afastar os discípulos preocupados, querendo afastar o cego das proximidades de Jesus, e Jesus acolhendo essa pessoa para dizer da gratuidade da salvação de Deus que vem a todas as pessoas, sem exceção, principalmente aqueles que mais clamam e mais buscam por ela. E também nos faz pensar, não é mesmo, nas nossas cegueiras de hoje, pessoais e comuns, que nos impedem de ver Jesus. Aliás, não só de ver com a nossa visão física, mas de ver com o coração. Hoje, por exemplo, estamos vivendo um cenário brasileiro de eleições e nós, cristãos católicos, temos que estar muito atentos, porque de nada adianta a gente dizer que crê em Jesus, que somos cristãos, mas não temos, de fato, o coração identificado com os projetos de Jesus. Então vamos trilhando o caminho para que a gente possa largar sempre a nossa visão. Obrigado pela sua presença, que esse Evangelho penetre a nossa vida para nos transformarmos à luz de Cristo, nosso Mestre. Olegário, falando de transformação, de visão interior, de fé, vamos falar um pouquinho do cordel. Cordel é arte, cordel também é essa visão profunda que o artista tem da realidade, que se transforma em versos. Primeiramente, conte para a gente o que significa uma literatura de cordel. Pois não. A literatura de cordel, como sabemos, ela chegou ao Brasil trazida pelos portugueses, né, em data do século XVII, primeiramente no Nordeste, na Bahia, e depois se estendeu para os outros estados, sendo muito forte no Nordeste. E sabemos que a literatura de cordel, ou folheto de cordel, ele era chamado do Jornal do Sertão, do Jornal do Brasileiro. Eram os cordelistas que levavam as mensagens para o povo. E são de origem do campo rural. Então, eram esses poetas que traziam essas mensagens. Então, era muito embasado em temas sociais, os primeiros cordéis. Notamos entre guerras, mouros cristãos, o cangaço, os oprimidos, os sofridos, e elogiando também os próprios santos e as santas também. A gente vê muito sobre Nossa Senhora Aparecida, o Padre Cícero, que é muito bem cultuado. Mas de um meio popular. De um meio popular. E também outros temas também, questões políticas também, era trazida pelos poetas quando vinha à tona. Por exemplo, em época de eleição que estamos agora, a morte de Getúlio Vargas foi um cordel, a literatura de cordel, que mais vendeu. E como foi perguntado, o cordel, o nome cordel advém-se do barbante, onde fica pendurado assim, no barbante. Barbante é sinônimo de cordel, para ser vendido nas feiras. Mas na maioria das vezes, os vendedores de cordel não carregavam no barbante, sim na mala. Porque ele era o mercante, ia vender de cidade em cidade e levava para as praças as notícias ou os cantos de magias, de encantamento, ou história de pensamento, história de louvores, história de religião. Enfim, é uma centena. E aqui em Minas Gerais eu represento a literatura de cordel porque eu sou membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel.
cuja sede é no Rio de Janeiro. Então, eu tenho a responsabilidade muito grande de saber o que eu escrevo, entendeu? De pensar o que eu escrevo, para não influenciar assim, negativamente a pessoa. Numa cultura tão bonita que é a literatura de cordel. Sem jamais deturpar e levar realmente a mensagem. Eu não sei, todo cordel que inicia, a gente pede a intenção, uma divindade, a um ser criador ou a própria natureza, para que a gente possa escrever. E todo o processo dessa literatura de cordel, ela é toda embasada, nós somos muito rigorosos quanto à métrica, ela é toda formada... Vamos falar da métrica no próximo bloco, que eu quero ouvir um pouquinho pode ser? Não, claro que sim. Para a gente passar para o nosso segundo bloco do nosso programa, a gente vai ter mais aqui o Olegário dizendo aí um pouquinho dessa questão das métricas, porque é uma literatura muito séria e muito linda, precisamos de conhecer mais. Vamos com mais uma canção, Albert.